Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Resumo completo de Trabalhe 4 horas por semana. O livro Trabalhe 4 horas por semana, de Timothy Ferriss, desafia a ideia tradicional de trabalho, onde se trabalha arduamente a vida toda para só aproveitar a aposentadoria. O autor propõe um novo estilo de vida, o dos novos ricos, NR, que trocam o sacrifício de uma vida inteira por períodos de lazer e aventura distribuídos ao longo da vida, as chamadas mini-aposentadorias. O livro se estrutura em 4 partes, seguindo o acrônimo de DEAL: D de definição, E de eliminação, A de automação e L de liberação. A meta não é acumular milhões, mas sim ter a liberdade de tempo e de mobilidade que se imagina que os milionários têm. O autor mostra como ele mesmo passou de um salário anual de $40 mil por ano, trabalhando 80 horas por semana, para uma renda mensal de $40 mil, trabalhando apenas 4 horas por semana. Passo 1. D de definição. Este primeiro passo se dedica a desconstruir as crenças limitantes sobre trabalho e riqueza. Ferriss argumenta que o senso comum, como a ideia de que é preciso trabalhar das 9 às 5 até a aposentadoria, Obrigado por assistir coleção frágil e não de ilusões. esqueça de se inscrever. Ele introduz Agora, o conceito vamos dos para o novos próximo ricos, vídeo. NR, que não esperam a aposentadoria para viver a vida intensamente. A verdadeira moeda para os NR é a liberdade de tempo e mobilidade, e não o dinheiro em si. O autor também diferencia renda absoluta, o valor total de dinheiro que se ganha, de renda relativa, o valor de dinheiro por hora trabalhada, mostrando que a última é a verdadeira medida de riqueza para os NR. A aposentadoria não é a meta. A aposentadoria tradicional implica não gostar do que se faz durante a vida e, na maioria das vezes, não é financeiramente sustentável devido à inflação. O objetivo é distribuir lazer e aventura em mini-aposentadorias ao longo da vida. Fazer menos não é ser preguiçoso. A cultura valoriza o sacrifício pessoal em vez da produtividade real. Os NR focam em fazer menos coisas desnecessárias para se concentrar no que realmente importa, gerando resultados mais significativos em menos tempo. O medo é o inimigo. O medo da incerteza e do fracasso muitas vezes nos impede de agir. O autor propõe um exercício de definir o pior cenário possível para perceber que as consequências reais não são tão assustadoras quanto parecem. A inação, na verdade, é o maior risco. O segredo está em ser não realista. A maioria das pessoas busca metas realistas, o que as leva a uma competição acirrada e a resultados medíocres. O autor defende que é mais fácil e energizante buscar metas irracionais e não realistas, pois há menos competição e a motivação é maior. O tédio é o oposto da felicidade. Em vez de focar na busca pela felicidade, que pode ser ambígua, o autor sugere buscar a empolgação. O verdadeiro inimigo não é a tristeza, mas sim o tédio. Como aplicar no dia a dia? Avalie seu custo por hora. Calcule quanto você realmente ganha por hora de trabalho e compare com o tempo que gasta com atividades desnecessárias. Use o conceito de renda relativa para repensar o valor do seu tempo. Defina seus medos por escrito. Pegue um papel e liste o pior que poderia acontecer se você tentasse algo novo. Em seguida, liste os passos para se recuperar e os benefícios de sucesso, percebendo que a recompensa supera o risco. Crie um cronograma de sonhos. Em vez de objetivos vagos, liste 4 ou 5 coisas que você gostaria de ter, ser e fazer nos próximos 6 a 12 meses. Atribua um custo mensal a cada um e calcule sua renda mensal necessária, RMN, para alcançá-los. Em seguida, defina 3 passos concretos para o primeiro item e execute o primeiro passo imediatamente. Pratique a assertividade. Abrace a filosofia. Peça perdão, não permissão, para testar novas abordagens no trabalho ou na vida pessoal. Aprenda a dizer não para pedidos que não contribuem para seus objetivos. Passo 2. E de eliminação. Neste capítulo, o autor propõe o fim do gerenciamento de tempo tradicional. Em vez de tentar ser mais eficiente em tudo, o objetivo é eliminar o que é desnecessário para ter mais tempo livre. A chave para isso é o princípio de Pareto, 80/20, que afirma que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. O foco deve ser em ser eficaz, fazer as coisas certas, não em ser eficiente, fazer coisas de forma rápida.
Identifique e elimine o inútil. O autor sugere identificar os 20% de clientes, projetos ou atividades que geram 80% dos problemas ou infelicidade, e, ao mesmo tempo, os 20% que geram 80% dos resultados positivos e da felicidade. A partir daí, elimine os primeiros e duplique os segundos. A lei de Parkinson. Uma tarefa se expande para preencher o tempo disponível para ela. Ao reduzir o tempo alocado para uma tarefa, você é forçado a focar apenas no que é essencial, resultando em maior produtividade. Dieta pobre em informação. O excesso de informações, notícias, e-mails e etc. consome nossa atenção, é geralmente negativo e não é relevante para nossos objetivos. O autor sugere um jejum de mídia e o desenvolvimento de ignorância seletiva, consumindo apenas informações que possam ser usadas de forma imediata e importante. Crie barreiras para as interrupções. E-mails, telefonemas e reuniões são os principais vilões da produtividade. O autor oferece estratégias como checar e-mails apenas 2 vezes ao dia e usar mensagens de resposta automática que direcionam as pessoas para o que é realmente urgente. Agrupamento de tarefas ou batching. Ao agrupar tarefas semelhantes e realizá-las em um único período, você economiza tempo e energia mental. Tarefas como responder e-mails, pagar contas e fazer compras podem ser feitas em blocos de tempo específicos, evitando interrupções constantes. Como aplicar no dia a dia? Analise seu trabalho com a lente 80/20. Identifique em seu trabalho ou vida pessoal quais são as atividades que dão mais retorno e quais as que mais consomem tempo e energia com pouco resultado. Foque em amplificar as primeiras e eliminar as últimas. Crie prazos agressivos. Ao se deparar com uma tarefa, estabeleça um prazo muito mais curto do que o normal. Por exemplo, concluir este relatório em 2 horas, em vez de até o final do dia. Isso força o foco e a eliminação de detalhes desnecessários. Comece um jejum de mídia. Por uma semana, pare de ler notícias, assistir televisão e navegar em sites de notícias. Use esse tempo para focar em suas prioridades e observar como sua mente fica mais clara. Treine as pessoas ao seu redor. Para evitar interrupções, use mensagens de resposta automática para e-mails e caixas postais. Estabeleça horários específicos para checar mensagens e adote uma postura direta em telefonemas, como: "Estou ocupado agora, em que posso ajudar?" Passo 3. A de automação. O objetivo aqui é criar um negócio, ou musa, que gere renda passiva e que não dependa de sua presença constante. O conceito central é a terceirização. A ideia é usar a arbitragem geográfica, diferenças de custo em diferentes países, para contratar assistentes virtuais, AVs, por um custo muito menor do que o seu tempo. O milagre da terceirização. O autor relata como é possível delegar tarefas pessoais e profissionais para assistentes virtuais em países como Índia e China por valores muito baixos, liberando seu tempo para o que é mais importante. A Musa, um negócio automatizado. O livro ensina a criar um negócio que seja totalmente operado por terceirizados, sem a sua interferência. Isso inclui a escolha do produto, o marketing, a logística de entrega, dropshipping, e o atendimento ao cliente. O autor exemplifica com o caso do ProSoundEffects.com, que gera um lucro substancial com menos de 2 horas de trabalho por semana do proprietário. Teste antes de investir. O autor propõe um microteste de produtos usando o Google AdWords para medir o interesse do público antes de gastar dinheiro com a produção. Isso é feito criando anúncios e páginas de venda e medindo o número de cliques ou pedidos. Gerenciamento pela ausência. O conceito de GPA propõe a criação de uma estrutura de negócio que seja autossustentável e que não dependa do fundador. A ideia é limitar a comunicação, delegar a tomada de decisões para os terceirizados e usar relatórios semanais ou mensais para supervisionar o negócio, sem a necessidade de estar fisicamente presente. Como aplicar no dia a dia? Contrate um assistente virtual, AV. Comece com um teste de baixo custo. Contrate um AV por algumas horas para delegar tarefas simples que consomem seu tempo, como agendar reuniões, fazer pesquisas na internet ou organizar documentos. Use esta experiência para aprender a delegar e a se comunicar de forma eficaz. Crie um produto musa.
Baseado em seu conhecimento ou em um nicho de mercado que você entende, crie um produto, idealmente digital, como um e-book ou um curso online, para evitar estoque, e microteste-o com anúncios online. Automatize as finanças. Configure o autopagamento de contas e use cartões de crédito com recompensas para as despesas do negócio. Use a arbitragem geográfica para contratar serviços de baixo custo, como call centers ou empresas de logística, e configure o depósito automático dos lucros em sua conta. Implemente o GPA. Crie um sistema de regras e relatórios para que sua equipe terceirizada possa operar o negócio sem a sua supervisão constante. Desta forma, sua presença se torna opcional e a renda continua a ser gerada. Passo 4. L de liberação. Este é o passo final, a colheita do trabalho realizado nos passos anteriores. O objetivo é se libertar da dependência de um único lugar e do escritório, adotando a mobilidade como um estilo de vida. O autor mostra como negociar com o chefe para trabalhar remotamente, como planejar e viver as mini-aposentadorias e como preencher o vazio deixado pelo trabalho. Negociar o trabalho remoto. O autor propõe uma estratégia de 5 passos para convencer o chefe a permitir o trabalho remoto. Isso inclui demonstrar o aumento de produtividade ao trabalhar de casa e propor um período de testes revogável para diminuir a resistência. A mini-aposentadoria. Em vez de uma única aposentadoria no final da vida, a ideia é distribuir férias de longa duração ao longo dos anos. Estas mini-aposentadorias são antiférias e servem para um reexame da vida, permitindo-lhe aprender novas habilidades, servir a uma causa ou simplesmente viver em um novo lugar. A liberdade de viver com menos. Antes de viajar, o autor sugere a eliminação de bens materiais desnecessários. A posse de muitas coisas cria distração e ansiedade. Ao viajar com o mínimo, você descobre que precisa de muito menos do que imaginava. Preenchendo o vazio. Uma vez que o trabalho é removido, pode surgir um vazio existencial. Para preenchê-lo, o autor sugere focar em 2 coisas: aprender continuamente, novas habilidades, idiomas, etc., e servir a uma causa que se alinhe com seus valores. Como aplicar no dia a dia? Prepare-se para o trabalho remoto. Aumente sua produtividade usando os princípios de eliminação e comece a mover sua comunicação com o chefe para e-mail e telefone. Documente seus resultados e, quando se sentir pronto, proponha um período de testes. Inicie o desafio do conforto. Para se acostumar a agir na contramão das convenções sociais, pratique coisas como relaxar em público, deitar no chão de um lugar movimentado por 10 segundos ou rejeitar a primeira oferta em negociações. Isso o ajudará a quebrar as barreiras mentais que o impedem de buscar uma vida não convencional. Planeje sua primeira mini-aposentadoria. Escolha um destino com baixo custo de vida e, com antecedência, defina como você vai lidar com suas finanças, correspondência e pertences. Venda ou alugue o que for possível e viaje com o mínimo de bagagem. Encontre seu novo foco. Use o tempo liberado para se dedicar a uma nova paixão. Pode ser aprender um novo idioma, praticar um esporte ou se voluntariar para uma causa. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma série de experiências para serem vividas. A ideia principal do livro em 150 palavras. Trabalhe 4 horas por semana propõe uma ruptura com o modelo de trabalho tradicional das 9 às 5, substituindo o sacrifício de uma vida inteira pela liberdade de viver intensamente no presente. O objetivo não é acumular dinheiro para uma aposentadoria distante, mas sim criar um estilo de vida de novos ricos, onde tempo e mobilidade são a verdadeira moeda. O processo se resume a 4 passos: definir seus sonhos e metas, eliminar o trabalho inútil usando o princípio 80-20, automatizar a renda passiva através de um negócio operado por terceirizados, uma musa, e liberar-se do escritório para desfrutar de mini-aposentadorias recorrentes. A mensagem central é que, com as ferramentas certas, é possível alcançar mais sucesso profissional com menos esforço e, assim, ter tempo e liberdade para explorar o mundo e buscar as verdadeiras paixões. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.